Caríssimos amigos e irmãos, a paz esteja com todos vocês. Quinto domingo da Páscoa. O tempo pascal já vai caminhando, dando passos largos. Daqui a pouco estaremos celebrando a Ascensão do Senhor e Pentecostes. E a liturgia do tempo da Páscoa vai nos fazendo aprofundar todo esse mistério da ressurreição, que, aliás, vai estar sempre presente como centro da nossa vida, como fundamento do que nós queremos celebrar e viver, como marca da nossa existência. Páscoa do Senhor. E o tempo da Páscoa, com seus 50 dias, vai nos ajudar a aprofundar e ver essas consequências também. Na liturgia desse final de semana, desse domingo, quinto domingo da Páscoa, aparece justamente Cristo como caminho, verdade e vida, e aparece justamente a igreja que segue a Jesus Cristo como Senhor e que, como consequência disso, vai viver em comunidade onde nós temos diversos ministérios, diversos trabalhos, onde cada um vai olhando e vendo realmente como pode cada vez melhor viver, né, dentro da igreja, na sua diversidade ministerial, nos seus diversos trabalhos e, ao mesmo tempo, sabendo que nós podemos servir de diversas formas. E é claro que esse é um grande desafio, porque muitas vezes nós somos muito passivos, nós só vamos à igreja, participamos ou, entre aspas, assistimos à missa e, quando muito, né, temos alguma atividade social, mas essa presença de quem sente-se corresponsável, tanto no interno da igreja, como também enquanto igreja na sociedade, nem sempre aparece com muita clareza isso. Talvez seja um grande trabalho, uma bela missão importante para que nós e o nosso país, cada vez mais pessoas que vivem em Cristo como aquele que é o caminho, verdade e vida, e ao mesmo tempo que caminham com o Senhor, seja nessa fidelidade, união como igreja, sendo também sinais na sociedade, nessa fidelidade ao Senhor. Esse é o grande desafio. Porque muitas vezes tem alguns que têm algum trabalho na sociedade, mas não são fiéis à doutrina, não são fiéis à igreja, não caminham juntos, não são capazes de conviver com aquele que é a revelação. Fazem a sua doutrina própria, né? Mas viver essa fidelidade à igreja, caminhar segundo o Evangelho, caminhar como igreja e ser presença de igreja na sociedade, vivendo a sua vida no seu dia a dia, esse é o desafio também. E dentro da própria igreja nós sabemos que necessitamos dessa diversidade de trabalhos, né? É necessário que cada vez mais nós nos coloquemos à disposição para que sejamos ainda mais eficientes dentro da própria caminhada de igreja. São tantas necessidades, tantos trabalhos e que nós não damos conta, nos poucos que nós estamos aí trabalhando. E se cada um pudesse desempenhar, exercer sua função e a sua missão, até mesmo com a sua capacitação, quanta coisa poderia acontecer, melhorar dentro da própria igreja, nos vários trabalhos e nas várias necessidades também. Assim é, meus amigos e irmãos, que o Evangelho desse domingo nos fala sobre Cristo como caminho, não é? Jesus vai dizer: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, não se perturbe o vosso coração. Aqui nós podemos assim refletir a cada versículo. É claro que não é possível isso no programa, mas se nós olharmos um pouco o mundo como caminha hoje, nessa pluralidade, principalmente que no Ocidente, em que se coloca Deus de lado, não se quer ouvir nada sobre Deus, como se Deus não existisse, e até querem banir, né, da sociedade, dos símbolos, tantas coisas assim. Nós olhamos esse nosso cosmos, né? Ou seja, se nada existia, do nada nasce tanta coisa, desse tanta coisa, um planeta que tem tanta vida de diversas formas, que não se vê nada por perto, nada igual. E ao mesmo tempo que diz que o universo está expandindo, não sabe para onde, se o universo seria finito ou não, ou que se fosse infinito, como seria isso? As pessoas não aceitam justamente que existe um Deus, né? E que esse Deus que existe antes de tudo, acima de tudo e além de tudo,
que não está comportado no nosso universo, mas sim na vida divina, e que tudo criou, né, e fez com que as coisas se criassem também pela sua força da criação, e que continua conduzindo e está presente dentro do coração do homem para dar sentido à sua vida, e sabendo que nós, meus irmãos, somos chamados a crer. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, diz o Senhor. Eu vou preparar-vos um lugar. Esse lugar não é um outro planeta, não é uma outra estrela. Gente, é vida em Deus, a vida divina. Não é? E quando eu estiver preparado um lugar, eu voltarei e eu os tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Nós começamos a nossa vida de céu com Jesus Cristo aqui. Quanto mais nós vivemos com Cristo, até o dia em que nós, desfeitos os laços mortais, contemplaremos para sempre Deus, estaremos com Cristo para sempre com o Senhor. Não é? E Jesus vai dizer, vocês conhecem o caminho, e sabem para onde eu vou. Não é? Tomé falou, não sabemos para onde você vai, como é que a gente pode saber o caminho? Aí Jesus responde a famosa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também conhecerias o meu Pai. E desde agora já o conheceis e o tendes visto. Ou seja, para ir a Deus, só temos uma ponte, temos um caminho, é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Mesmo para aqueles que não creem e que vivem com boa vontade, honestidade a sua vida, o caminho é Jesus Cristo, o Filho único de Deus, nosso Pai. E Ele realmente é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que nós buscamos. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E aí, Filipe, né, intervém e fala, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aqui, uma outra revelação. Mas há tanto tempo que eu estou com vocês e você não me conhece, aquele que me viu, viu também o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aqui fala da unidade, Pai e Filho. Né? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa dessas obras. A comunhão trinitária, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, com palavras bastante simples, Jesus coloca com muita clareza nessa unidade, não é? E aquele que crê em mim fará obras que eu faço ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. Falava Jesus já da sua morte e ressurreição e sua volta ao Pai. Meus irmãos e irmãs, no mundo complexo, muitas vezes que quer banir a fé e quem crê, né, num mundo que não vê realmente a sua limitação, não vê que esse é o nosso único habitat possível, pelo menos não se conhece outra possibilidade de nós habitarmos nesse pequeno planeta, diante de tantos outros muito maiores que temos pelo cosmos, e que nós somos chamados justamente a ver, né, o Senhor que está atrás de tudo, à frente de tudo, acima de tudo, né, nos criou e nos enviou seu Filho. E o Pai e o Filho são um, vivem na unidade, e ninguém vai ao Pai, ninguém consegue chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Ele é o Filho único que nos conduz ao Pai. Palavra de Deus com muita clareza para nós hoje, e que nós somos chamados, portanto, a ir cada vez mais essa comunhão com Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E de tal maneira, meus irmãos e irmãs, que também os outros possam perceber, mesmo quem não tem fé, que com aquilo que é o Evangelho, mesmo vivido de outras maneiras, mas vivido de acordo com o Evangelho, também é esse único caminho que conduz todos até o Senhor. É nesse sentido que a segunda leitura, primeira carta de Pedro, capítulo 2, coloca para nós que esse é o único caminho, é a pedra angular. Achegai-vos a ele, diz a leitura, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
pois se lê: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, quem nela puser sua confiança não será confundido. Para vós, portanto, que tendes escrito, que tendes acreditado, cabe a honra. Mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e essa pedra, para quem rejeita, é uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Então, justamente nós falamos que Cristo é o caminho, a única ponte que nos conduz ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E São Pedro, na segunda leitura, coloca para nós com muita clareza que justamente é a pedra mais importante. Para se construir edifícios de pedra, justamente sempre tinha a tradição de ter uma pedra que sustentava as demais. Na época não existia concreto, argamassa, ferro, tudo mais, a pedra tinha a sua função. Então Jesus é a pedra sem a qual o edifício não para em pé, não pode continuar. E ele fala justamente que ele é a pedra angular, que para quem crê, justamente, é algo que cabe à honra e que realmente pode viver cada vez mais baseando a sua vida. Mas para quem não crê, é uma pedra de tropeço. E isso vemos com muita clareza no mundo de hoje. Quem crê encontra em Cristo a vida, quem não crê, sempre a fé é um tropeço. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos coloca com muita clareza isso, nos mostra para todos nós essa necessidade de encontrarmos em Cristo o caminho que nos conduz ao Pai, e Ele é a pedra principal do edifício. E aqueles que creem em Cristo vivem em comunidade, vivem como povo de Deus, vivem na diversidade de serviços. É nesse sentido que nós vemos, meus irmãos e irmãs, Atos dos Apóstolos, que conforme aumenta o número, aparecem maiores necessidades. E os apóstolos viram que não estavam dando conta do serviço, havia reclamação, inclusive das pessoas que não eram bem servidas na questão social. Então eles criam os diáconos, justamente, para atender essas questões sociais, de atender as viúvas, os necessitados, etc., enquanto davam mais tempo para outras coisas. Então, como Cristo é o centro e é a pedra angular do edifício, é a ponte única que nos conduz ao Pai, a igreja, enquanto comunidade, necessita, para ser sinal de Cristo, dessa diversidade de carismas e de ministérios, onde quanto mais aumenta o número de pessoas, quanto mais temos pessoas que vão participando, mais temos necessidades de pessoas que justamente vão trabalhando no seu carisma, com os seus dons, tanto no interno da igreja, como também na sociedade, como também no mundo de hoje. E eu acho que é justamente aí, caríssimos irmãos e irmãs, que nós vamos vendo que a diversidade de carismas e de dons vai acontecendo, como no caso a questão dos diáconos, mas também quanto que nós poderíamos ter de pessoas com suas capacitações, com as suas profissões, servindo como voluntários dentro das nossas comunidades e, ao mesmo tempo, enquanto igreja, tendo uma presença nessa sociedade que necessita desses trabalhos da igreja. Nós sabemos que hoje o poder público não dá conta daquilo que tem que fazer para o bem das pessoas. A igreja sempre teve um trabalho suplementar, em todas as épocas. Apesar de todas as questões que são colocadas hoje, tantas dificuldades de trabalho social, tantas questões que acabam realmente não deixando acontecer o trabalho social da igreja, nós somos chamados justamente a ver nessa diversidade como nós podemos, pelo fato de crermos em Cristo, ajudarmos o mundo a ser melhor, enquanto nós sabemos dessa necessidade de dar um sentido à vida de todas as pessoas. Um bom domingo, uma boa semana para todos e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.